Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar uma das produções mais importantes de 1935, O Piccolino. Qualquer tentativa de realizar um estudo da história do cinema norte-americano invariavelmente vai passar também pelo estudo e conhecimento do gênero dos filmes musicais. Isso porque eles estão muito atrelados à própria cultura daquela nação e também ao desenvolvimento da técnica cinematográfica. O filme que a gente vai analisar a partir de agora foi lançado no ano de 1935, ou seja, nessa altura do campeonato a gente tinha aí menos de 10 anos do advento do som sincronizado nas telas de cinema. É bom a gente lembrar que o cinema ainda não tinha todo esse respaldo por parte da intelectualidade norte-americana, por parte da burguesia nos primeiros anos do século XX. Isso foi se modificar muito em função até mesmo da academia nas décadas seguintes. E por isso a Broadway, nessa altura do campeonato, ainda exercia uma influência muito forte na cultura norte-americana. E economicamente, a sociedade norte-americana também passava por um momento bastante conturbado logo após a Grande Depressão de 1929. As dificuldades econômicas e o alto índice de desemprego faziam com que grande parcela do público preferisse histórias mais leves, comédias, romances e, é claro, os musicais. Resumindo, nessa década de 1930, a gente tinha os estúdios produzindo uma grande quantidade de filmes e a grande parte deles, até pelo menos a metade aí dessa década de 1930, eram focados em histórias mais leves, de romance, filmes de gênero mesmo. E os musicais eram a predileção dos estúdios e também do público, simplesmente porque o mote do início do cinema falado era All Singing, All Talking, All Dancing. Ou seja, o cinema como espetáculo estava muito ligado aos musicais por ter ali apresentações de dança, canções e o som sincronizado. E quando a gente se refere a O Piccolino, sem sombra de dúvidas, estamos falando aqui de um dos títulos mais importantes não só dessa época, como de toda a história dos musicais norte-americanos. Além de ter se tornado uma referência para cineastas das gerações seguintes, ele também se tornou praticamente um consenso entre a crítica já naquela época e também um grande sucesso de público. E a gente sabe aqui no canal que muitas vezes essa junção entre público e crítica pode ser problemática. E uma característica que torna esse filme especialmente interessante, inclusive, é o fato de que a história em si não traz nada demais, não tem nada de tão novo assim. São vários outros elementos que fazem com que o filme seja tão importante. O roteiro, que em sua premissa não é nem um pouco sofisticado, e eu diria que até se torna trivial demais em alguns momentos, segue os encontros e desencontros de um casal protagonista a partir de uma confusão de identidade. A gente é apresentado então logo no início a uma jovem chamada Dale, interpretada pela Ginger Rogers, que se sente atraída ao longo das sequências por um rapaz chamado Jerry, interpretado pelo Fred Astaire, mas ela acredita por sua vez que esse jovem é casado com a sua melhor amiga, Madge, interpretada pela atriz Helen Broderick. Oh, now why don't you tell me what this is all about? You know we never met in Paris. I know. I'm afraid I haven't been quite fair with you. You see, I know who you are. What difference does that make? Oh, so that doesn't make any difference. No, why should it? I don't know who you are, and I don't care. Well, that's big of you. Well? Well, what? Aren't you now supposed to say, we should think only of what we mean to each other, that we're entitled to live our own lives? I don't think I'd say it that way exactly. But aren't we? É aquela história de flerte e conquista, onde o rapaz tenta conquistar a moça, que se coloca ali meio resistente no primeiro momento, e isso vai evoluindo até a gente chegar ao ápice. Como eu falei, a premissa é bastante simples e até certo ponto trivial. Mas então o que faz desse título
tão importante e tão icônico na história dos musicais? Bom, em primeiro lugar, a própria presença desse casal protagonista já torna esse um filme singular. Fred Astaire e Ginger Rogers foram um dos casais mais celebrados de toda a história do cinema, e já naquela época você tinha aí a referência aos dois como Fringer, ou seja, Fred Astaire e Ginger Rogers, coisa que acontece, por exemplo, hoje em dia com Brad Pitt e Angelina Jolie. Não é exagero a gente afirmar que eles foram realmente o casal mais popular dessa época, especialmente relacionado a musicais. Juntos, eles atuaram em 10 filmes no total, sendo que 9 deles para a RKO e o último, o único que eles fizeram a cores, em 1949 para a MGM, Ciúme, Sinal de Amor. Tudo começou, no entanto, em 1933, no filme Voando para o Rio, que inclusive tem aí imagens bastante difundidas do Rio de Janeiro, lá na década de 1930. Mas aqui nesse caso se tratava do quarto filme onde eles atuavam juntos, e me parece que é um dos que eles tinham mais cumplicidade. Como você pode acompanhar ao longo da projeção, a química é perfeita do início ao final. Eu diria que é um dos melhores, se não o melhor filme, a melhor parceria dessa dupla. Good morning. Good morning. I do hope you slept well last night. I slept well enough, but not long enough. I'm sorry. I was hoping there was something I could do to square myself. Oh, that's quite all right. I thought perhaps I could drive you to the stables. Oh, no, thank you. I have a hansom cab waiting for me outside. With a horse in front of it? Yes. You see, the stable people always use them. They feel the horse is coming back. Well, where's he been? Agora, é bom pontuar que, se juntos eles funcionam muito bem, parece que tudo se encaixa e tudo dá muito certo, individualmente eles também funcionam de forma muito eficiente. Então existe a qualidade individual de cada ator e a maneira especial que eles conseguem transmutar para as plateias a união deles em cena. Na minha opinião, Ginger Rogers, além de linda, consegue transmitir para a plateia um misto de graciosidade e também de dúvida, vulnerabilidade e também reticência. Então, à medida que a história vai evoluindo e ela vai conhecendo melhor aquele rapaz que é tão hábil na dança, nas palavras, uma pessoa tão simpática, ela passa a abrir a guarda de certa forma, mas sempre vem aquela dúvida se ele realmente é ou não é marido de sua melhor amiga. E isso é carregado de uma forma muito eficiente pela atriz ao longo das sequências. Já Fred Astaire, apesar da característica ali de galanteador, sempre transparece uma característica de bondade, de carinho e de autenticidade. Então é difícil não resistir àquela silhueta que transmite tanta energia boa, seja através das danças ou seja através mesmo da maneira com que ele se coloca para Ginger Rogers. Então, nas cenas onde a gente consegue unir ambos com essas características, a química se torna irresistível e espetacular. Um segundo aspecto muito importante e que faz desse filme tão especial é a qualidade dos números de dança e principalmente o sapateado dos nossos protagonistas. Ainda que nessa época existissem intérpretes muito competentes nessas artes, e a gente vai ver isso inclusive em outros títulos indicados nesse mesmo ano de 1935, me parece que Fred Astaire é um dos mais habilidosos e rápidos, principalmente no sapateado. E veja bem, existem longas sequências de dança sem cortes de câmera, o que revela que aquele número foi realmente executado pelo ator / dançarino. Não tem ali nenhum truque de montagem, de edição que melhore a sua performance. Eu diria inclusive que em termos de técnica e agilidade nos números musicais, Astaire está aí um pouquinho acima em termos de qualidade e robustez do que Ginger Rogers. É impressionante o que ele consegue fazer cena após cena. Então o elemento da dança é realmente levado a sério nesse filme. Não se trata de apenas um elemento decorativo. Ele faz parte da própria narrativa,
E além das apresentações individuais que estão intimamente ligados com o enredo que está sendo mostrado, a gente também tem um número final bastante grandioso e bastante bonito, que é explorado ao máximo e causa uma sensação muito boa no espectador. Vale a gente lembrar, inclusive, que nessa época, dada a popularidade e a importância do gênero musical para o cinema, a Academia tinha uma categoria específica de coreografia de dança. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no debate agora de 1935. O terceiro elemento que também funciona muito bem nesse filme é o elenco coadjuvante, que dá suporte ao enredo principal. Helen Broderick, aí no papel da amiga de Ginger Rogers, é um contraponto muito divertido à sustentação do arco narrativo principal. E a gente também tem o ator Eric Rods, que interpreta o hilariante Bedini, que flerta aí com Ginger Rogers ao longo das sequências. Tanto um quanto o outro são essenciais na linha narrativa do filme por darem um suporte muito importante no desenvolvimento da própria trama, além de serem, é claro, muito divertidos. He's not here, signore. If he returns, you will call us. If he returns, I will kill him. We Bedini have the motto, for the woman, the kiss, for the man, the saw. Também não posso deixar de destacar o excelente balanço entre a história que está sendo contada, os números de dança e as canções que são inseridas no filme. Ao contrário de algumas outras produções, onde as músicas são inseridas quase que de forma obrigatória, apenas para cumprir um desejo do público, nesse caso, tanto as danças quanto principalmente as canções estão a serviço da história. Mais ou menos como a gente aprendeu a gostar nos musicais da Disney, cada música é inserida para reforçar dramaticamente um conceito ou uma evolução da linha narrativa. O grande mestre responsável por escrever essas canções foi Irving Berlin, que participou de nada menos do que centenas de filmes ao longo das décadas, é um dos nomes mais importantes desse gênero de todos os tempos e conseguiu a sua primeira indicação pela Academia justamente por esse filme, pela canção Top Hat, White Tie and Tails. Oh, I'm putting on my top hat, tying up my white tie, brushing off my tails. I'm duding up my shirt front, putting in the shirt studs, polishing my nails. Essa é uma das canções mais lembradas de toda a história desse gênero no cinema norte-americano, e como se não bastasse isso, a gente ainda tem uma segunda canção que entrou definitivamente para a história do cinema, Chick do Chick. Ela é tão emblemática que quando o diretor Stanley Donen foi receber um Oscar honorário em 1997 por ter dirigido vários musicais importantes das décadas de 1950 e 1960, boa parte do seu discurso de agradecimento foi a partir dessa canção. Tonight, words seem inadequate. In musicals, that's when we do a song. So, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Ou seja, O Piccolino é o tipo de produção onde parece que tudo se encaixa, tudo dá muito certo. Além de ser perfeito para o humor social da época, que estava mergulhado ainda sob os efeitos da Grande Depressão, ele consegue fazer um balanço muito eficiente entre a história que está sendo contada, a qualidade do elenco e não só do protagonista, os números musicais e principalmente de sapateado, as canções que são inseridas ao longo da linha narrativa e a reverberação de todos esses valores pelas décadas seguintes. Olha, se você ainda nunca acompanhou, eu recomendo fortemente que você assista a esse filme, O Piccolino, porque se trata de um dos títulos mais importantes de toda a história do gênero musical no cinema norte-americano. E olha, depois de assistir ao filme, não esqueça de voltar aqui no canal e deixar aqui embaixo o seu comentário, a sua dúvida, a sua crítica, a sua opinião sobre o filme e também sobre esse vídeo.
Também não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e, é claro, se inscrever no canal. A gente segue com os filmes de 1935 e a próxima sessão vai falar de O Capitão Blood, que foi uma superprodução da Warner que custou mais de $1 milhão e também foi altamente popular na época. Tá imperdível e eu espero você aqui.